Olá, boa noite. Meu nome é Carolina Roseiro, estou aqui para dar as boas-vindas a todas e todos que nos assistem agora, que vão acompanhar essa transmissão em outro momento. Estamos aqui em um evento do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo. Esse evento faz parte de uma programação de eventos preparatórios para os nossos congressos, o Congresso Regional de Psicologia e o Congresso Nacional de Psicologia, que vão acontecer em 2022. Então, hoje nós temos, para essa preparação para os nossos congressos, o tema da avaliação psicológica no Espírito Santo. O tema da nossa live de hoje é a prática da avaliação psicológica no Espírito Santo e seus diversos contextos. Então, já nessa proposta do tema, a gente traz essa proposta de um diálogo com as práticas, com a atuação da psicologia, no contexto aqui do nosso regional, no contexto do Espírito Santo, mas vamos ter também hoje a presença da nossa convidada do Conselho Federal de Psicologia, para a gente também dialogar com esse cenário mais abrangente, com o cenário do sistema conselhos em nível federal e também da atuação da psicologia, dos desafios, né, e do que a psicologia está construindo para o campo da avaliação psicológica em nível nacional. Então, estamos aqui hoje, nessa noite do dia 8 de novembro, ou 8 de setembro de 2021. Nesse 8 de setembro, nós celebramos o dia da cidade de Vitória, que é a nossa capital do Espírito Santo, mas hoje estamos trabalhando para dialogar sobre a profissão da psicologia no Espírito Santo. Acho que com essa fala a gente até já faz uma ponte aí para trazer Leonardo para conversar conosco, né, um outro contexto, de outros objetivos. Poliane, obrigada, e daqui a pouquinho a gente volta a juntar a conversa. Leonardo, bem-vindo. Leonardo Del Pulpo Luz, ele possui pós-graduação em avaliação psicológica, mestre em psicologia e atua no contexto da avaliação para aptidão psicológica no porte de armas. Bem-vindo, Léo. Obrigada. Está sem áudio. Perdão, desculpa, estava desligado o microfone. Não, primeiramente, agradeço pelo convite, acho excelente iniciativa no nosso conselho, poder colocar um pouco de luz sobre a questão da avaliação psicológica, né? Eu, particularmente, entrei na avaliação psicológica há aproximadamente 5 anos, eu me formei em 2003 na UFES, e, na época, não existia uma dedicação muito grande na graduação na questão da avaliação psicológica, né? Existiam certos estigmas em relação à própria avaliação, e nos últimos 10 anos eu vi que realmente houve uma mudança muito, eu digo até radical, do ponto de vista de construção de novos trabalhos, apesar de, no campo da avaliação psicológica por porte de arma, ainda ser muito restrito. Bom, vou falar um pouco rapidamente da minha experiência, por que eu estou nessa área. Eu trabalhei muito tempo no órgão público na parte de segurança institucional, respondendo pela chefia aqui do órgão do Ministério Público Federal, e eu fui organizador de vários cursos de armamento e tiro no órgão, e a partir desse momento comecei a me interessar um pouco mais sobre a avaliação psicológica para o porte de arma. Fiz uma pós-graduação em avaliação psicológica, né? E o tema do meu trabalho de conclusão, o TCC, foi sobre avaliação psicológica, né, e porte de arma. Então, comecei a me interessar, solicitei meu credenciamento na Polícia Federal para poder fazer essa avaliação, e hoje estou aqui, né, trabalhando com isso diretamente. Bom, a questão da avaliação psicológica porte de arma é uma questão, acredito que até um pouco cara para a psicologia no momento atual. Mas, a partir de 2019, nós tivemos uma alteração muito grande em relação a porte de arma no Brasil e posse de arma. A gente tem uma nova diretriz do governo federal nessa política, e eu acho que não adianta a psicologia, enquanto ciência e profissão, se abster dessa discussão. As armas de fogo, elas existem, elas estão aí, elas vão continuar aí,
E não, a gente precisa ter a psicologia precisa atuar nessa parte. E é muito interessante, Carol, porque é o seguinte, nós temos no Brasil hoje, né, a Lei 10.826, que é o famigerado Estatuto de Desarmamento, que, na minha opinião, eu acho que esse nome é até equivocado, né, porque ele não trata de desarmamento, ele trata justamente de controle de armas e registros, enfim, não trata especificamente disso, desse desarmamento, como alguns preferem falar, mas ele é muito importante que nós, psicólogos e psicólogos que trabalhamos com a parte de avaliação psicológica, entendamos que a Lei 10.826, ela trouxe como é que eu vou dizer, colocou um foco na psicologia muito importante. E eu acho que os colegas psicólogos ainda não entenderam essa peculiaridade da lei. A lei ela é muito clara quando ela diz que a avaliação psicológica para o porte de arma ela deve ser a primeira medida a ser tomada, né? Por que eu acho que a avaliação psicológica para o porte de arma é muito importante? Pessoal, arma de fogo ela tem dois objetivos: matar e ferir. Não existe outra finalidade para uma arma de fogo. Por mais que a pessoa procure uma arma de fogo se valendo da justificativa de defesa pessoal, ou o nome que queira dar, ou o motivo que queira para ter uma arma de fogo, a arma de fogo, a partir do momento que ela é usada, ela vai ser usada para um desses dois princípios, ou matar ou ferir. Então, veja bem, olha a importância da avaliação psicológica num contexto de avaliação para porte de arma. Então, eu acho que assim, é uma questão que a gente tem que ter isso muito claro. Uma coisa também que eu acho importante a gente falar sobre a avaliação psicológica para porte de arma é que ela é uma avaliação compulsória, né? Compulsória normativa. Não existe, para você ter acesso a uma arma de fogo, necessariamente, como eu disse, você precisa realizar a avaliação psicológica. E isso está muito claro. Eu até tinha pedido ao Everton para poder botar uma pequena introdução aí das normativas que tratam do tema. Vejam bem, normas importantes para avaliação psicológica de porte de arma. Primeiro, a Lei 10.826, de 2003. Depois, nós temos a Instrução Normativa número 78, da Polícia Federal, e as resoluções, né, número 18 e a resolução a de 2019, que complementa a de 2018. Pode baixar um pouquinho, por gentileza? Vejam bem, o artigo 4º da lei 10.826, ele é muito claro no seu inciso 3º. Por favor, Everton, sobe mais um pouquinho. Olha, comprovação da capacidade... Não, sobe, desculpa. Comprovação da capacidade comprovação da capacidade técnica e da aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Apesar da capacidade técnica ter sido colocada em primeira instância, na verdade, é a avaliação psicológica que vai determinar todo o restante da cadeia. Primeiro se faz a avaliação psicológica para depois a pessoa procurar a aptidão técnica, né, que é fazer o manuseio da arma de fogo. Então, vejam bem, a lei ela deu uma prerrogativa para o psicólogo, né, credenciado na Polícia Federal, isso é importante dizer. Hoje, aqui no Estado, nós somos, acho, um pouco mais de 60 psicólogos credenciados para realizar essa avaliação psicológica para o porte de arma. Então, a lei ela deu essa prerrogativa ao psicólogo. E eu acho que nós, na psicologia de maneira geral, não devemos nos furtar de discutir esse assunto, né? Eu escuto muito na psicologia, em alguns momentos, uma certa adversidade em relação a esse debate, né? Alguns colocando como o porte de arma como algo que não deveria existir. Eu acho que opiniões existem, né? Eu sou, de certo modo, eu também não concordo que o porte de arma deve ser colocado de maneira irrestrita para todos os cidadãos, mas ela existe, ela está aí, e a gente tem uma ferramenta muito importante que é a avaliação psicológica. Ela é um divisor de água nessa questão de fornecer determinadas pessoas a chancela de que ela está apta ou inapta para realizar a avaliação psicológica. E é muito importante dizer
que a avaliação psicológica para porte de arma, ela não vai assim, predizer ocorrências futuras de uma violência, ou, ela não tem essa capacidade, mas ela permite que a gente possa mensurar alguns indicadores muito importantes para quem quer usar e ter uma arma de fogo, principalmente em relação à agressividade, impulsividade, emotividade. São questões que a própria normativa número 78 da Polícia Federal, que apesar de não trazer um perfil psicológico delimitado, fechado, ela traz ali os indicadores necessários e principalmente os restritivos. Ou seja, apesar de a gente não ter uma delimitação do perfil, e isso, inclusive, é uma crítica que os professores que trabalham com isso, o professor Marcelo Rezende, que é tenente-coronel da Polícia de Minas, psicólogo que trabalha com avaliação psicológica, a professora Cristina Fayad, da UNB, que tem discutido essa questão da avaliação psicológica para o porte de arma, eles trazem essa questão de como não há um perfil, né, necessário, delimitado, fechado, para que trabalhemos esses construtos que são delimitados na Instrução Normativa número 78 da Polícia Federal. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem os indicadores necessários e os restritivos para a posse da arma de fogo. Eu aqui, na minha prática, no consultório, as pessoas que me procuram para fazer avaliação, eu busco focar mais nos fatores restritivos. Infelizmente, a gente não tem um tempo hábil, um tempo extremamente largo para poder realizar a avaliação psicológica como eu acredito que ela deveria ser, né? Hoje ela é muito limitada, no sentido de que você teria um tempo para poder fazer essa aplicação. A Polícia Federal, por meio da normativa 78, nos diz o mínimo que nós devemos fazer, né? Só que, veja bem, é um mínimo. E se você for realmente fazer uma avaliação psicológica de forma realmente encarnada, buscando detectar essas partes que podem, esses traços de personalidade que podem comprometer, né, o uso da arma de fogo, o tempo seria extremamente longo. Inclusive, a gente tem até uma falha técnica, né, porque a gente tem que fazer um laudo conclusivo quando nós terminamos a avaliação. Na verdade, esse laudo não é um laudo psicológico como a gente conhece pela nossa resolução. É praticamente um atestado. Você diz que a pessoa está apta ou inapta para o manuseio da arma de fogo. Então, vejam bem, não chega a ser um laudo, né? Você ali como psicólogo ou psicólogo que faz essa avaliação, você tem um limite para poder dizer se aquela pessoa é inapta ou apta para o uso da arma de fogo. Então, por exemplo, os indicadores psicológicos restritivos, né? Alguns que eu procuro avaliar e que eu considero muito importantes, que é a questão da explosividade, exibicionismo, principalmente impulsividade, né? Só que você não avalia apenas um construto, você faz uma avaliação sistêmica de tudo que você tem, que a pessoa que vem com o seu consultório pode te fornecer por meio de uma entrevista, por meio da aplicação de algumas ferramentas da psicologia, que são os testes. Então, por exemplo, a gente tenta traçar, eu pelo menos, verificar a questão da instabilidade. A gente vê isso muito nas entrevistas. A entrevista ela é muito importante dentro da avaliação psicológica para porte de arma. Eu acho que, na minha prática aqui, é o que eu tenho utilizado como um tempo maior, né? É a entrevista, como a nossa colega disse antes, a escuta do qual motivo que essa pessoa vem ao seu consultório procurar por uma arma de fogo, né? Ter acesso a uma arma de fogo. Eu tenho escutado muito essa questão da defesa pessoal, mas eu tenho certa crítica em relação a isso, porque eu acho que é meio que um escamoteamento que muitos têm se utilizado para procurar uma arma de fogo para outros fins, né? A arma de fogo ela é um meio muito temerário, né? Muito, como é que eu vou dizer? É muito intimidador,
né, a pessoa que porta uma arma de fogo, principalmente pelo aquilo que eu disse antes. O objetivo da arma de fogo são dois objetivos, matar e ferir. Então, eu acho que a psicologia ela tem uma função primordial nisso. E a lei deixou muito claro isso para nós, Carol, entendeu? Eu acho que nós precisamos, como psicólogos e psicólogos que trabalhamos com isso, ter o conhecimento dessa norma jurídica que trata da avaliação psicológica, entender a importância dela, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje de violência, de uma violência quase fora de controle. Eu acho que essa nova maneira da sociedade lidar com armas, ela vai ter o reflexo delas vai ser daqui a alguns anos, né? Eu até pedi recentemente, estou fazendo uma pesquisa que eu estou tentando produzir um livro sobre essa temática, e eu fiz uma solicitação ao órgão público em relação, por exemplo, à quantidade de suicídios e as armas de fogo legalmente inseridas no mercado, né? Então, assim, por isso que eu acredito que nós, da psicologia, que trabalhamos com essa temática, precisamos ter muito claro, muito lúcido, muito objetivamente pensado que a nossa função é muito importante na avaliação psicológica da porra de arma. Hoje, a psicologia, ela está, de certo modo, nós temos um problema em relação à questão da quantidade de normas que está tratando da questão da arma de fogo no Brasil, né? Até o momento, nós temos mais de 30 dispositivos legais que versam sobre a questão de arma de fogo, e a psicologia ela vem como um filtro para tentar conter, vamos dizer assim, essa quantidade de normas que estão sendo jogadas de maneira até meio abrupta para a população, né? Para nós, para a sociedade de maneira geral. Então, eu volto assim, a reforçar, Carol, eu gostaria de falar mais sobre avaliação psicológica, mas acho que o tempo é muito curto, né? Eu vou falar rapidamente sobre a questão do perfil psicológico, né? Aqui no consultório, o que eu busco fazer. Principalmente, a primeira coisa é a escuta dos motivos que levam a pessoa a querer uma arma de fogo. A segunda é a avaliação conforme a instrução normativa número 78 da Polícia Federal diz que nós temos que fazer. Sobe mais um pouquinho, por gentileza. Baixar, na verdade, né? Pode subir mais, pode descer mais. Pode ir mais, pode mais, pode mais, pode. No finalzinho. Aí, instrução normativa. Pode ir. Aí, mais um pouquinho. Artigo 5º aí, ó. Pessoal, o que acontece? A Polícia Federal, por meio da Instrução Normativa 78, ela diz, como eu já disse antes, né, que o psicólogo precisa fazer um mínimo em uma avaliação psicológica, um mínimo, né? Não que ele não possa fazer mais. Mas o artigo 5º é muito claro, né? Nós precisamos usar um teste projetivo, um teste expressivo, um teste de memória e os testes de atenção concentrada, né, de atenção de maneira geral. E a entrevista semi-estruturada. Eu, aqui no consultório, junto com outras colegas da psicologia, eu montei uma entrevista semi-estruturada que a gente tenta fazer um apanhado geral da vida daquela pessoa, porque, infelizmente, a avaliação hoje, o tempo que eu precisaria para fazer uma avaliação, vamos dizer assim, minimamente segura, né, efetiva, seria mais ou menos aí uns 2, 3 dias, né? Só que, infelizmente, não é essa a realidade, né? A gente tem hoje uma realidade de aplicação, às vezes até coletiva, da avaliação psicológica por porte de arma, o que eu considero muito temerário, visto que a avaliação ela é muito... Ela tem um reflexo muito... Pode ter um reflexo muito negativo na sociedade, né? Você conceder a posse de arma de fogo para um cidadão é uma responsabilidade que o psicólogo tem que é muito grande. E eu acho que muitos ainda não entenderam essa responsabilidade. Você dar um apto a uma pessoa para o porte de arma é você colocar, parece até redundante, né, uma arma de fogo na mão de uma pessoa.
E a arma de fogo, dependendo do preparo que a pessoa tenha, se ela não se especializa, não treina, não tem um uso da arma de fogo como um instrumento que ela precisa se aperfeiçoar cotidianamente, se ela pega essa arma de fogo, por exemplo, e coloca no alto do armário ou guarda, é praticamente um instrumento de morte que você coloca na mão de um cidadão. Então, por exemplo, hoje há até uma certa romantização, né, em relação ao uso da arma de fogo, um certo glamour, a gente vê muito isso na internet, os vídeos das pessoas se expondo, como elas utilizam a arma, como se fosse aquilo, como se fosse vou usar essa palavra, mas é que me vem à cabeça, uma brincadeira, né? As pessoas vão para um stand de tiro e parece que aquilo ali é uma grande diversão, né? E, na verdade, é um instrumento extremamente letal, né, que o uso incorreto dele traz consequências seríssimas para a sociedade, para a pessoa, para o indivíduo, né, para uma família. Né, a gente está vendo aí alguns casos que estão envolvendo o uso da arma de fogo de maneira totalmente triste, né, com alguns assassinatos, alguns suicídios que são às vezes comentados na rede, né, na internet. Então, eu acredito que o Conselho Federal de Psicologia, de maneira geral, precisa ter um foco mais atento a essa questão da avaliação psicológica por de arma. Inclusive, pessoal, a tendência geral é que se tente uma revogação, né, do Estatuto do Desarmamento, justamente para que exista uma certa flexibilização dessa avaliação psicológica. Importante dizer, pessoal, que a avaliação psicológica, nesse público que procura o porte de arma, é visto, inclusive, como um empecilho, né, como algo a ser superado. Né? Você vê, inclusive, isso pela própria questão valorativa, do valor mesmo da avaliação psicológica, que, apesar de existir uma tabela de honorários referentes a esses valores, os valores hoje praticados são praticamente irreais, se você for realmente fazer uma avaliação psicológica que busque dizer realmente a questão da aptidão da pessoa para o porte de arma, né, e para a posse de arma. Então, acredito que o Conselho Federal, o Conselho Regional, precisa ter um certo olhar um pouco mais cuidadoso, mais encarnado em relação a essa questão que, como a colega disse, Parece que caiu também. oh, Aí, está retornando. desculpa. Então, Oi, eu acho, vou finalizar aqui, Carol, porque senão acaba ficando muito repetitivo, né, e a gente não tem um tempo muito grande para certo. detalhar algumas coisas da lei. Mas, assim, eu reforço atenção, eu chamo a atenção, né, eu chamo a responsabilidade do Conselho Federal para nós debatermos mais essa questão da avaliação psicológica por de arma. É uma questão que me parece primordial dentro do campo da psicologia. A psicologia, na questão da avaliação psicológica, ela tem uma responsabilidade, a colega falou isso mais cedo, é uma questão privativa do psicólogo, né, a avaliação psicológica para o porte de arma. Infelizmente, a gente tem um quantitativo muito pequeno de psicólogos para poder fazer essa avaliação, porque devem ser credenciados na Polícia Federal, até o momento, porque existe uma normativa que diz que os CACs, né, atiradores, os colecionadores, atiradores e colecionadores podem fazer uma avaliação psicológica que não necessite do psicólogo credenciado na Polícia Federal. Qualquer psicólogo com registro no CRP poderia fazer, não sei com base em quê, como seria feita essa avaliação, mas ela tá posta. Então, eu acho muito importante na psicologia que a gente tenha essa discussão amadurecida, né? E esse estigma de que não faz parte da psicologia discutir isso ou não é temerário, inclusive para a nossa própria responsabilidade na qualidade de psicólogos, né?
é cuidar da vida, né? E se a gente tiver um filtro poderoso para isso, que é controlar, pelo menos limitar o acesso de pessoas que não tenham condições de portar arma de fogo, porque não é porque a pessoa tem um direito de ter arma de fogo que ela necessariamente tenha condições desse direito, né? Eu acho que isso é muito claro. Mas essa certa glamorização que se construiu em torno da arma de fogo no Brasil é perigoso, né? É uma armadilha, na verdade. E a psicologia tem responsabilidade nisso aí. Pessoal, eu gostaria de falar mais sobre o tema, mas acho que a gente tem aí um tempo bem reduzido, né? 15 minutos. Espero ter contribuído aí com alguma luz sobre esse assunto, nesse latifúndio, esse latifúndio teórico da avaliação psicológica, né? Muito obrigado aí. Só uma primeira conversa, Leonardo. Assim, até te dar notícia, não sei se a gente já se falou sobre isso, né? Tem um grupo de trabalho do Conselho Federal e de conselhos regionais de psicologia também, que estão tratando especificamente dessa discussão. Excelente, excelente. E aí o nosso Conselho Regional do Espírito Santo é representante da região Sudeste. É o conselheiro Bruno que faz essa representação. Então, em outro momento, a gente marca para a gente conversar junto com o Bruno, e aí a gente encaminha algumas contribuições. Carol, só uma última observação, Diga, que eu já falei, né, mas eu acho importante reforçar isso. A Lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento, ele coloca a avaliação psicológica como uma questão primordial. A gente tem um precedente muito forte que a legislação nos dá, a legislação dá ao processo avaliativo para o porte de arma um destaque muito grande. Só para você ter uma ideia, a pessoa que vai procurar um porte de arma de fogo, posse ou porte de arma de fogo, que ela vai fazer uma aptidão técnica, o instrutor de tiro não pode fazer a avaliação técnica se não tiver o laudo antes. Assim como os instrutores de tiro não podem ser credenciados na Polícia Federal se não tiverem avaliação psicológica ratificada. Então, veja o destaque que nós temos, a prerrogativa que a lei nos dá ao psicólogo. Então, não podemos colocar isso, sabe, à margem ou evitar que se discuta isso por questões ideológicas de qualquer gênero, porque não concordo, eu deixo de concordar. A psicologia ela foi convocada, ela é um participante majoritário nisso, né? Nós temos um destaque muito grande. E eu acho que a maioria dos psicólogos, né, que trabalham com isso, ou aqueles que não trabalham, mas querem trabalhar, precisam ter isso muito claro, né? Por isso que eu convido a vocês a entrarem na lei, conhecer a lei. E outra coisa, a lei, hoje, a avaliação psicológica por de arma, ela está ligada, quase que embrincada junto com a questão de discussões jurídicas. Então, não podemos discutir, por exemplo, a questão do porte de arma hoje sem passar pela questão da avaliação psicológica para o porte de arma. São duas coisas que estão conectadas visceralmente. Ou a gente se coloca no lugar de protagonista e discute isso, né? Ou participamos disso ativamente, sob pena de, por exemplo, termos a Lei 10.826 revogada e a avaliação psicológica simplesmente é colocada no segundo plano, né? Aí sim temos uma situação difícil. Você imagina qualquer pessoa hoje, sem qualquer tipo de critério, poder comprar uma arma de fogo ou ter uma arma de fogo. E a gente tem uma ferramenta importante, né? A Polícia Federal nos dá isso, a Instrução Normativa 78 nos dá isso. Então a gente precisa ser protagonista, não deixar que isso caia aí numa discussão apenas se ser um direito ou não da pessoa ter e colocarmos a avaliação psicológica no segundo plano. Pessoal, era isso aí, eu espero ter contribuído aí com a nossa discussão, como se diz, desse latifúndio da avaliação psicológica, né? Estudar para isso, que é como a Clara disse antes, é uma área que cada vez que é mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente parece que tem muita coisa a pesquisar, né? E produzir trabalho científico, produzir trabalho nessa parte da avaliação dos porte de arma, porque ainda se vocês pesquisarem, a gente percebe que tem muito pouco material ainda sobre isso, né? A gente tem aí alguns artigos, alguns mestrados, né? Um doutorado, acho que nessa área, mas é muito pouco no universo de produção acadêmica muito, muito vasto. Então, nós estamos aí convocados a poder produzir mais trabalhos nesse sentido. Pessoal, muito obrigado aí, fico muito feliz de poder participar e passo a fala para você, Carol.
Obrigada, Leonardo. Daqui a pouco a gente volta a conversar também.